Faz muito tempo que nós não nos vemos, né? Faz muito tempo que nós não nos vemos. Já deu um dia que a gente não se vê, professor. O que foi, Carol? Não ouvi? Já deu um dia que a gente não se vê, né? É triste. Apenas um dia, né, Carol? É isso mesmo. É triste. Muito bem. Hoje eu vou fazer... Hoje eu vou fazer o seguinte. Como nós estamos um pouco adiantados aqui com relação ao conteúdo aqui de história, e a gente vai só concluir a cultura medieval e é bem rapidinho, o que vai acontecer? Eu vou conseguir falar das duas provas para vocês, até a partir do princípio que vocês têm as duas provas amanhã. Eu vou falar primeiro da prova de história, tá bom? Já deixando essa aula gravada, e a aula já está sendo gravada. E também falo da outra prova também, tá bom? Então a gente já aproveita e fala das duas provas. Pode ser? Pode ser, Tá bom, criança. Então nós vamos falar das duas provas, tá? Então assim, professor, estou com dúvida lá na prova. Claro, você pega a aula gravada, dá uma escutada na aula, assiste a aula e tal, e aí dá para responder de uma forma bacana aí a prova, tá bom? Eu quero que todo mundo vá bem na prova, todo mundo consiga se dar muito bem. Professor, traz a apostila? A apostila, sim, página 42, tá? Então, lá na página 42 de vocês, ela já começa a falar sobre a cultura medieval. E quando fala da cultura medieval, a primeira coisa que ele coloca como, na verdade, traço principal é exatamente uma igreja de uma construção gótica, né? Vocês podem ver que, na verdade, tem toda uma forma de desenhar diferente dos vitrais, né? Ou seja, essa fluidez de luz para dentro das igrejas, né? Essa questão dela, a magnitude, né? A semana passada nós fizemos alusão à Catedral da Sé, né? Que ela tem uma estruturação e uma arquitetura muito proximal à cultura gótica, né? Ela tem essa arquitetura gótica como princípio, tá? E é muito legal a gente olhar a questão dos vitrais, né? Vitrais dos santos, de uma forma mais colorida. Até porque a igreja, ela começa a criar uma forma pedagógica, uma forma educacional, né? Uma forma de tentar trazer o fiel e deixar ele bem acolhido dentro da igreja, certo? Por quê? Lá na arte barroca, como eu falei para vocês, principalmente assim, não o barroco mineiro, porque o barroco mineiro aqui no Brasil, ele tem uma característica própria, né? Mas... Oi? Então, de novo, o barroco mineiro aqui no Brasil, que nós vamos falar dele o ano que vem, o barroco mineiro ele tem uma característica própria. Então, é um pouco diferente do barroco da Europa, né? As características do barroco são assim, uma arquitetura mais escura, as imagens mais retorcidas. Por exemplo, a semana passada eu falei para vocês do São Sebastião, que fica amarrado assim, né? Aquela cara triste, cheio de flechas assim e tal, sangue escorrendo na imagem e tal. Então tem uma coisa um pouco mais sombria, triste, né? E no caso do gótico, apesar da palavra fazer alusão a algo escuro, né? O gótico traz essa questão do black à tona, né? Ao contrário disso, o gótico ele tem essa questão da resplandecência, ou seja, da luz, da captação de luz externa, dos vitrais, das imagens um pouco mais alegre, para de forma pedagógica trazer as pessoas para dentro da própria igreja. Tá? Então, é muito bacana do ponto de vista histórico a gente pensar essa questão. Então, lá na primeira página está trazendo lá o templo religioso lá, que foi construído aí entre 1163 até 1345, ou seja, a igreja ela ficou aí durante mais de 200 anos sendo construída, né? Sendo feita aí, porque era algo assim que eles queriam deixar para prosperidade mesmo. Em vários filmes retrata a Catedral de Notre Dame, né? O Fantasma da Ópera, no Corcunda de Notre Dame. Então, assim, tem vários enredos que trazem à tona aí a Catedral de Notre Dame, que é muito famosa aí, ok?
Mas, na verdade, esse monumento religioso é para mostrar quão grande era o poder da igreja e que as pessoas elas careciam dessa presença dentro do ideário católico aí, ok? Então, lá na página 43 tem uma Organiza as Ideias. Nós fizemos isso a semana passada ou não? Não fizemos, né? Então, vamos lá. Fizemos. Hã? A gente estudou cultura medieval na aula passada. Nós fizemos isso? Sim, a gente fez Organiza as Ideias, o Veio F. Então tá bom. É verdade, eu falei dos monastérios, é verdade. Então eu vou só fazer uma retomada então com vocês, ok? Valeu por lembrarem. Então, fomos até a 49. Isso, então, ó, apesar do nome sugestivo Idade de Trevas, né, quem considera dessa forma é exatamente os escritores, os autores, eles consideram que a Idade Média, ou esse período de 1000 anos, né, ou como dizia minha professora lá do primário, 1000 anos, porque ela sempre colocava, quando era com L, ela colocava a língua no céu da boca, então ela falava 1000 anos, porque né, parecia Milano, mas não é Milano, não, é mil anos, tá? 1000 anos para poder trazer o L, para a gente saber que era com L e com U. Então, esse período de 1000 anos, que na verdade vai durar a Idade Média, é considerado como Idade de Trevas, por quê? Todas as produções culturais, todas as produções de cultura, todas as produções literárias, todas as produções musicais, elas vinham de dentro da Igreja Católica. Então, quando a gente pensa lá, no canto, a gente não pensa no canto, no trovadorismo, na canção popular, nós pensamos no canto gregoriano. Domine, então pensamos exatamente nesses tipos de canções que são mais de dentro, né, dos monastérios aí, tá? São canções aí mais voltadas aí para o cunho religioso, tal, sempre com uma canção falando de uma santidade, falando do santo, falando de Deus, etc. Pode falar, o Ravalas, quer falar alguma coisa? Want to live forever. Muito bem. Então, lá dentro dos monastérios era onde havia as produções culturais. Então, lá dentro, principalmente a questão das iluminuras. Gente, a iluminura é a coisa é a coisa maravilhosa. Porque uma iluminura, na verdade, eles não tinham tantos produtos químicos como temos hoje para colocar em determinadas tintas. Por exemplo, não sei se vocês já viram algumas tintas que são tintas reflexivas. Inclusive nos tênis, né, são utilizados alguns materiais para que, na verdade, fique o símbolo reflexivo e à noite um farol de carro consiga visualizar de longe que está vindo uma pessoa. Os lixeiros usam, as pessoas que pintam guias à noite, né, conseguem, os ciclistas usam as suas bicicletas para poder identificar. E o interessante é que isso, eles pegavam pedras, né, amassavam pedras, pegavam ovo, clara de ovo, pegavam alguns tipos de líquidos de plantas, de árvores, cascas de árvores, e misturavam para poder dar as tonalidades. Por exemplo, o véu da Virgem Maria sempre foi pintado com um azul celeste, aquele azul céu, né? Simbolizando que, na verdade, ela tinha essa coisa, né, de divindade mesmo. Então, o azul sempre era utilizado para pintar o manto da Virgem Maria. O vermelho sempre com a questão do sangue, né? Estava ligado a essa questão mais forte mesmo, tá? Então, é muito legal, assim, como eles criaram também essa questão visual aí da iluminura. Então, para tornar atrativo os livros canônicos, ou os livros que eram livros do cristianismo, eles criaram exatamente essa questão, porque as pessoas, muitas delas eram analfabetas, então mesmo que ele folheasse, ele conseguia, a partir das iluminuras, né, das ilustrações, eles conseguiam meio que captar um pouquinho da ideia. É claro que o autor tinha toda uma base ideológica para falar cristã, tá? Mas os grandes
as grandes construções de produção de cultura, exatamente os monastérios, onde estavam as grandes bibliotecas, onde abades ficavam, abades seminaristas, passavam anos e anos nas clausuras, principalmente fazendo voto de silêncio, apenas desenhando e fazendo aquelas letras bonitas. Sabe aquelas letras bonitas, gente? Letras de diploma, vocês já viram as letras de diploma bonitas, né? Aquelas letras bonitas, aquelas letras desenhadas, eles faziam daquela forma, ficava lindo. Então, os livros de época são maravilhosos aí, tá? Então, o ensino medieval não era para todos. Então, por exemplo, a sociedade medieval, ela foi considerada, mesmo depois com a burguesia e tudo mais, ela ainda foi considerada uma sociedade onde havia pouca mobilidade social. Não era mais uma sociedade tida como estamental, porque o estamento estava ligado à questão das classes sociais. Por exemplo, quem era nobre não podia, quem era servo não se tornava nobre, né? Mas se tornava um burguês, por exemplo, podia se tornar um burguês. Era difícil, mas poderia se tornar um comerciante e tal, e ele conseguia uma ascensão. A única forma de um servo conseguir uma ascensão social seria a partir do quê? A partir dos monastérios e das abadias. Então, o que acontecia? As crianças eram encaminhadas para orfanatos ou para colégios, né, colégios católicos, e lá ele tinha uma formação e ele podia ter uma ascensão. Mesmo assim, tinha um preconceito, porque as famílias nobres também mandavam seus filhos para serem clérigos, os seus filhos, os sobrinhos, né, alguns membros da nobreza, para serem clérigos. E aí o que acontecia? O abade de Winchester, o abade de, sei lá. Então o bispo de tal, essas pessoas eram pessoas também renomadas, que tinham parentes nobres, ou tinha uma questão de consanguinidade aí, de linhagem nobre, tá? Então, era uma sociedade considerada estamental. Porém, uma das únicas formas de mobilidade social era se fosse por um convento mesmo, se ele não passasse a vida inteira servindo esse bispo, né? Se ele fosse uma pessoa que conseguisse se destacar a partir da sua inteligência, com certeza ele teria algum tipo de mobilidade aí, tá? A arquitetura, como eu falei para vocês, né? O que destaca muito aí, eu vou passar aqui, tá, gente? Então, as características, como eu falei para vocês, tinha duas, mas a principal é o românico e o gótico, tá? Então, lá na página 48 de vocês, mostra exatamente essa questão do românico e do gótico, né? A imagem da esquerda de vocês aí da página 48 é uma imagem românica, tá? É uma construção belíssima, só que tem pouca captação de luz, tá, gente? Não tem essa questão dos vitrais, mas é bem fortificada, tá? E tem a Catedral de Chartres aí, né? Chartres, na França, né? Que é um edifício gótico, muito bonito aí, tá? Representa que Deus é luz, então há essa captação aí. Então, olha que legal o que o texto fala sobre isso. Essa daqui eu acho que a gente até fez, não fez? Nós fizemos na outra aula essa? Fizemos, crianças? Essas questões da página 48 nós fizemos na outra aula, não fizemos? Não, a gente não fez nenhuma página, porque você tinha... Não, da página de organizar as ideias nós fizemos. Essa nós fizemos, não fizemos? E a outra é da educação, né? Da educação acho que vocês fizeram também. A da representação nós fizemos sim, viu? Da representação lá da página 45 nós fizemos. Eu não lembro se nós fizemos da página 47. Isso eu não estou bem lembrado não, tá? Mas aí eu retomo com vocês aqui. Então vamos pensar aqui na interpretação de texto. Isso aqui, ó. Leia o texto a seguir. É importante lembrar que para os... a 48 e a 49. Essa página nós já lemos, Rafael? Sim, eu acho que está exposto. Eu só vou retomar rapidinho aqui, então, tá bom? Vamos lá. É importante lembrarmos que os medievos, ou seja, as pessoas que viveram lá no período medieval, não havia arte pela arte. A arte não era pelo valor estético, a arte era pelo valor
religioso, tá bom? Vamos lá. Imagens feitas apenas pelo seu valor estético, como, por exemplo, as imagens lá do greco-romana, né? Aquelas do antropomorfismo, né? Antropomórficas e essa coisa do antropocêntrico. Filha da mãe, tem um pernilongo aqui querendo me pegar. Sai daqui. No românico, as características eram muito acentuadas. Daí, por exemplo, as frequentes cenas de juízo final, colocadas logo na entrada, enquanto que somente dentro da igreja, do edifício, a igreja, instituição, era possível a salvação. Ou seja, sempre tinha alguma coisa falando assim, se você não tomar esse caminho, você vai para o inferno. O único caminho aqui é a igreja. Porque eles falavam muito essa questão de eu sou o caminho, a verdade e a vida, a partir do princípio lá do livro dos apóstolos lá de Jesus Cristo, tá? Então, arquitetura sólida, de largas paredes, grossos pilares e poucas janelas. Não era apenas resultado de limitações técnicas da época, mas, sobretudo, da necessidade de fazer das igrejas fortalezas de Deus, ou seja, lugar assim, se tiver um ataque, pode vir para a igreja que você está salvo aqui dentro, tá? Então, essa era a primeira ideia aí, ok? Então, ele perguntava a pergunta assim, né? Qual a função da arte na Idade Média, né? Então, podemos dizer que, por exemplo, que a arte... Deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui para vocês, que eu acho que é melhor, vocês vão gostar mais. Espera aí um pouquinho. Want to live forever, forever. Só compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Estão vendo aí a apostila? Estão vendo a apostila? Crianças? Certo. Renascimento, as técnicas. Tá aqui. Calma aí. Sai daí não, hein? Professor, para mim o slide ainda está na características da cultura medieval, não está na apostila? Não, eu passei para a apostila agora. Para mim ainda está no características da cultura medieval. Vocês não estão aqui Você não está na apostila? Ou... Eu estou vendo a apostila. Eu tô. Exercício 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, até o 4. Espera aí que eu acho que... Para mim ainda está naquele características da cultura medieval. Ué, espera aí que eu tenho que compartilhar de novo. Espera aí que eu vou compartilhar de novo, tá? Beleza. Professor, para mim não está aparecendo, não. Pronto, ó. Saiu. Agora você está me vendo? Está me vendo, Thiago? Não, ainda estou vendo slide. Não, o slide já saiu. A gente está vendo a tela do Teams. Eu, pelo menos, estou vendo a tela do Teams. Pronto, ó. Saiu. Agora saiu. Ok. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a apostila, ok? Então, olha lá. Ó, a apostila. Tá vendo? Estão vendo a apostila aí? Estão vendo a apostila agora? Tá carregando. Agora foi. Sim, tô Foi a vendo a apostila? apostila. Okay. Agora foi. Beleza. Então, aí, ó. 47. Então, essas questões aqui. Aqui, ó. Então, as questões são essas aqui, ó. Qual a função da arte na Idade Média, né? Então, a arte era usada para ensinar a fé e o temor a Deus, tá bom? E aí, a concepção de igrejas fortalezas de Deus,
refletiu de forma na construção das igrejas românicas, né? Então, as igrejas românicas eram construções pesadas, com paredes grossas e poucas janelas, e seu interior era escuro, e refletia a necessidade de proteção e de isolamento dos europeus medievais. Então, veja, a igreja tinha a questão do acolhimento, de proteção, e de que se, na verdade, você ficasse lá fora no sentido de você não ficasse com a igreja, você estaria desprotegido, tá? Então tem uma questão aí meio metalinguística aí de fala, tá bom? Qual diferença é possível perceber quanto às construções da igreja de estilo românica e gótica, né? Então, o estilo românico é pesado, com grandes blocos de pedra e linhas simples. Já o gótico é leve, primoroso, trabalhado, de escultura nas pedras, ornamentado e com a valorização da iluminação que entra no ambiente por meio de vitrais. É maravilhoso, é muito lindo, tá? Tá aí, ó, podem ir copiando por enquanto. Enquanto vocês vão copiando, eu vou explicando para vocês, por exemplo, a questão da ciência. Presta bem atenção que tem uma questão na prova que está falando do arquiteto que é Deus. Deus, na verdade, é considerado o arquiteto do universo. E na página 49, ele mostra exatamente Deus com um compasso, fazendo alusão a essa arquitetura. E aí colocando exatamente Deus desenhando, né, de forma primorosa aí, o universo aí, colocando cada coisa em seu devido lugar. Então as explicações, elas não vêm por meio da ciência. Existe um calendário por conta da questão lunar, não. Existe isso porque Deus permite que seja assim, entendeu? Então tinha toda uma questão de explicação de cristandade aí para dentro né, dessa ideia aí, tá? Então, como Deus era o centro, nós podemos falar que era uma sociedade, nós podemos falar que, na verdade, era uma sociedade teocrática, ou seja, teo é Deus e cracia é forma de governo, forma de governar. Então, era uma forma de governo, uma forma de sociedade baseado em Deus, baseado na religião, baseado no ser maior. Então, era uma sociedade teocrática. Então, se Teo é Deus e Deus é o centro de todas as coisas, eu tenho exatamente Deus que é o arquiteto do universo, que ele consegue fazer todas as coisas, ok? Então, a ciência medieval, né, ela, na verdade, ela está baseada exatamente na questão da anatomia, mas principalmente na questão da luz, da velocidade da luz, ou da forma de enxergar o mundo, que, na verdade, não foge muito dessa questão da teoria de que Deus é o ser de todas as coisas, ok? Sobre a ciência e a literatura da Idade Média, nós estamos na página 49, tá? Enquanto vocês vão fazendo, eu vou fazendo a leitura aqui, tá? Leia o documento a seguir. Nessa vida, se a ciência não se baseia na caridade, não serve para nada. Mas se acompanhado pela caridade, ela será benéfica, porque a caridade edifica, ou seja, a caridade faz você crescer, a caridade faz você formar uma moral que vai ter visibilidade na sua ética, nas suas práticas cotidianas, tá? Alguns a buscam para saber, isso é curiosidade. Outros sabem para serem conhecidos, isso é vaidade. Há quem sabe para vender, isso é simonia perversa, né? Quando eu pego algo lá de dentro da igreja para vender, né? Então, por exemplo, simonia, também depois, quem vai combater isso o ano que vem, vocês vão ver isso, é Martinho Lutero. Quando as pessoas vendiam lá relíquias, dizendo que era o leite da Virgem Maria, um pedaço da cruz, e eles praticavam esse tipo de simonia. Ou então, por exemplo, vendia um documento e falava assim, isso aqui é uma propriedade no céu. Se você comprar, você vai para o céu direto, tá? Então, Martinho Lutero e o João Calvino, eles caíram de pau em cima disso, tá? Mas outros sabem que para edificar a si mesmo e aos outros,
outros sabem para edificar a si e aos outros. E isso é piedade caridosa. Então, para ele, o conhecimento para poder se edificar, para poder se moldar e para poder ajudar o próximo, isso, na verdade, era algo caridoso. Exatamente o que, que na verdade, o arquiteto do universo pedia da pessoa. Que ele não tivesse, ele tivesse o singelismo, né? A simplicidade. Não precisava ter para poder se envaidecer, ficar igual um pavão, tá? Esse trecho foi retirado do estudioso medieval São Bernardo de Claraval. Ele está se referindo a como a ciência deveria ser praticada na Idade Média. Com base no documento, responda. Já terminaram essa parte, galera? Já terminaram essa parte? Eu tô terminando. Eu já. Professor. Tá. Na hora que você terminar, me avise que eu já mudo para outra página para vocês responderem a 49, tá? Professor, quanto que começa as provas? Amanhã. Ô, professor, certeza que amanhã, porque não tem nenhuma prova agendada. Não, a minha eu não agendei ainda. Eu só terminei, mas eu não agendei. Até amanhã, até o dia 25. Mas eu vou agendar ainda hoje. Podem ficar tranquilos. Até meia-noite estará agendado. Muito bem. Lá na página 50 de vocês, está falando sobre a literatura e o trovadorismo, né? Na verdade, né, a literatura medieval tem um caráter oral. Por exemplo, Rafaela, já que você vai sair da escola, né? Fazer o quê, né? Rafaela, quando você já tiver mais tranquila e você quiser fazer uma leitura da Idade Média, eu vou te dar como referência um livro chamado Os Queijos e os Vermes. É muito legal. Ele fala da história de um moleiro. Ó, o que é um moleiro? Um cara que produz molas para as carroças e tal. Esse moleiro, ele tinha sonhos. Todas as noites ele sonhava com algo diferente. E dentre esses sonhos dele, ele começou a ter sempre o mesmo sonho com uma noiva muito bonita, vestida de branco, né? Todas as noites aparecia para ele essa noiva. E aí, um dia, ele sempre via ela de frente, ela era maravilhosa, perfeita. Um dia ele viu as costas dela, e nas costas dessa noiva estava aquela carne... Professor, só para conferir um negócio, o Samuel já falou com você? O Samuel não falou comigo, não. Ele tá falando que ele já falou. Não, falou comigo, eu mandei o que eu tinha que mandar para ele, mas eu não obtive resposta. Nem dele, nem do Maurício, nem da Sofia Loren. Ó, gente, não brinquem com notas, gente. Não brinquem com notas. Ó, o professor está fazendo tudo que está ao alcance dele para poder não deixar ninguém sem nota. E aí o pessoal também... Ô, professor. Né? Oi, fala aí. E também tem uma famosa frase: quem não reprova não é o professor, é o aluno. Exatamente, você está coberto de razão. Vamos lá, meus queridos, continuando aqui. Deixa eu continuar falando do meu livro, gente. Então, esse livro, aí ele consegue ver as costas, né? Cheio de, na verdade, assim, a carne em estado de putrefação, né? Apodrecendo e cheio de vermes. E aí o que acontece? Ele consegue interpretar os sonhos. Ele fala que, por exemplo, a Igreja Católica por conta da corrupção, essa coisa da simonia, né? Essa coisa de vender relíquias sagradas e tal. E aí o que acontece? Esse cara, ele desse conto do caráter oral, mas alguém vai escrever esse livro. E esse livro chama o quê? Jesus Vermes. Ele faz uma analogia e fala assim que a igreja é bonita por fora, né? Com arte gótica, com arte românica, mas que na verdade a corrupção faz com que ela fique podre, tá? Então assim, é bem legal esse livro aí. Ele é da História Nova, então se alguém interessar pela liturgia aí, tá? Eu só coloquei aí porque tem alguns curiosos, né? Como, por exemplo, Miguel, Carol,
Dona Rafaela, essa galera tem essa curiosidade, essa sede por aprender aí. Então, o japonês aí, o Kawasaki, brincadeira, o Lucas Hadana, desculpa. A Dana também gosta aí, né? Então, nada. Olha, fazendo confusão. Fica só Lucas, fica mais fácil. Então, essa galera que curte, né, uma literatura aí, ó, faça a leitura. E aí, se tivermos juntos no ano que vem, a gente troca essas ideias aí, tá? Esse livro eu acho que tem até em PDF, deve ter na internet, tal, para baixar free aí, para baixar gratuito. Deve ter alguém falando dele também no YouTube. É um livro bem bacana aí, que é da história nova aí, e traz uma linguagem muito de caráter oral, sabe, assim, caráter cotidiano. É bem bacana a linguagem, tá? Claro, eu vi esse livro na faculdade, né? Porque na época que eu estudei era mais difícil você ter acesso a livros clássicos assim, mas tá aí. Um outro livro legal para vocês saberem um pouquinho mais sobre a Idade Média chama Guerreiros e Camponeses, tá? É um livro também que traz essa questão da história da oralidade, é bem legal, tá? Dá para vocês pesquisarem. Posso passar? Posso passar, crianças? Se ninguém respondeu, acho que é porque pode. Ó, então aqui embaixo tem mais duas questões aí, tá? Então as questões, ele fala assim, como era vista a ciência na Idade Média, né? A ciência era vista para servir a ciência deveria servir à caridade, a fim de que os seres humanos se tornassem melhores, né? Edificar é melhorar. Que danado. Professor, para mim, tá na 48. Na 48 não passou ainda? Agora passou, né? É que demora um pouquinho, deve ter um delay aí, tá? Mas, então, para se tornar melhor, ou seja, se estruturar como uma pessoa muito melhor, tá? Ser mais fraterno, ser mais irmãos das outras pessoas, ter mais benevolência, tá? Mais esclarecido nas coisas apenas de Deus e não das coisas mundanas. Sabe por que o sol porque o sol tem tanto calor, porque a noite esfria, porque a determinada planta nasce numa estação do ano, porque faz frio. Então, na verdade, o homem não deveria saber dessas coisas, ele deveria ter conhecimento sobre as coisas de Deus, tá? Então, segundo o trecho, quais atitudes deveriam ser evitadas ao praticar a ciência, né? Então, deveria evitar a soberba, o egoísmo, a maldade, a vaidade, em benefício próprio, né? O lucro e o destaque individual, ou seja, eu não posso vender informações e assim, ó, eu estou te dando essa informação porque você não vai conseguir, mas eu estou te vendendo. Por exemplo, pegar livros que seriam livros raros e vender para outras pessoas só pelo dinheiro, tá? Então isso é uma coisa condenável aí pela cultura medieval, principalmente aí pelo clérigo aqui, né, que é o São Bernardo aí de Claraval. Ok? Eu acho que acabou, hein? Caramba, hein? Acabou rapidinho. Vamos lá. Então, aqui tem uma curiosidadezinha aqui, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da cidade de Andaluz. A cidade de Andaluz hoje, ela é usada por pessoas que, na verdade, elas fazem um caminho de peregrinação, fica na Espanha, né? E algumas pessoas fazem esse caminho. Tem um escritor brasileiro que ele fala bastante, ele fez essa caminhada, né? De Andaluzia, né? Andaluz, lá na Península Ibérica. E é um lugar de peregrinação para os cristãos aí, uma série de abadias lá, mas você consegue ver uma cidade muito bonita na página 51, que é a última cidade, o último refúgio dos árabes na Península Ibérica, que foi a cidade de Granada, né? Que era, na verdade, parte da Espanha, mas, na verdade, tinha sido tomado por eles quando os árabes chegaram à Península Ibérica e foram passo a passo sendo reconquistado, e a Isabela de Castilha, tá? E o rei Fernando de Aragão, de Portugal,
tomaram esse território, né? Recuperaram o território, né? Que era Granada, que foi reconquistado aí em 1492, exatamente o ano que quem chega à América é um cara chamado Cristóvão Colombo, tá? Mas era considerado como califado, e aí vocês podem ver como que a cidade era lindíssima, né? Se vocês olharem a construção, é muito, 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 muito mais linda, maravilhosa, tá? Então, quando coloca aqui, ó, Emirado de Córdoba, é um emir, ou sheik, né? Que tomava conta de tudo isso aí. Mas os cruzados, né, foram tomando devagarinho aí e foram construindo seus reinos, né? Então, o reino de Castilha, o reino de Aragão, e aí foram tomando até que Isabela de Castilha e o Fernando de Aragão se casam e unificam tudo, inclusive tomam a cidade de Granada aí e recuperam o território aí das mãos dos árabes aí, ok? Tudo bem aí? Já terminaram essa parte ou ainda não? Se não terminaram, eu vou falar um pouquinho aqui eu vou falando um pouquinho da literatura, enquanto vocês terminam, tá? Então, assim, as literaturas, principalmente da oralidade, elas... Essa questão a gente Fala, Carol, que cortou seu microfone. Essa questão o quê? já fez. Já fizeram? Então tá bom. Ó, então, o romance ficou por conta exatamente dos Cavaleiros da Tábua Redonda, né? Aquela coisa do Rei Arthur. Ficou bem da questão do culto popular, né? Uma coisa assim muito mais bonita, romanceada, né? No final, o Rei Arthur se casa e torna uma cidade de pessoas igualitárias, todo mundo, ninguém sofria com peste, ninguém sofria com guerras, porque o Rei Arthur conseguiu resolver tudo e criar essa cidade fraternal. Olha que coisa bonita, né? É só nas ilustrações mesmo que consegue trazer isso à tona. Então, só que dentro da literatura nós temos a parte da literatura propriamente dita, que não é da oralidade, é escrita, né? Meio quase que uma linguagem filosófica, que é exatamente a literatura da Idade Média, de autoria de um cara chamado Dante Alighieri. Ele era de Florença, tá? E é intitulado de Divina Comédia. Não sei se vocês já ouviram falar no Inferno de Dante, aí de videogame, né? O Inferno de Dante, ele retrata exatamente o seguinte: Dante faz uma viagem ao inferno e ele vai até o purgatório, né? Ele fica expurgando seus pecados até que ele consiga passar as fases para chegar ao céu. Então, por isso que na verdade acabou virando aí uma, como é que fala, acabou virando aí essa questão de narrativa, tá? Então, depois vira uma peça teatral, tá? Mas é chamada de Divina Comédia, ou seja, é o livro que eles colocam aí, ok? Gente, aí é o seguinte, eu não tinha colocado essa questão na prova porque eu não tinha falado com vocês, eu não sabia se daria tempo. Eu vou mudar uma das questões da prova e vou colocar exatamente esse da Divina Comédia, tá bom? Mas fiquem tranquilos que vocês já vão saber, porque eu estou falando que quem escreveu a Divina... o nome, Divina Comédia, eu nunca entendi o que era, que era uma peça e tal, mas eu nunca tinha entendido da onde tirava... É um livro, né? É uma obra do Dante Alighieri aí, tá? Chamado O Inferno de Dante, tá bom? Mas, na verdade, ele tem as narrativas, eu acho que, se eu não me engano, no 10º capítulo, se eu não me engano, ele mostra essa questão da viagem de Dante ao inferno, ao purgatório e depois ao paraíso, tá? Porque o que acontece? Ele passa pelas 3 fases. Mas quando a pessoa morre que ele não vai direto para o inferno, ele fica no purgatório. Ou seja, quando ele tem alguns pecados, ele fica expurgando seus pecados e aí ele vai ser julgado para ver se ele pode ir para o inferno e para o céu. E, na verdade, na viagem dele, ele faz a transição. Ele passa pelos três aí, tá? Então, o Botticelli, o Stanley Botticelli, em 1495, ele faz o autorretrato aí do Dante, esse cara maluco aí, um cara de italiano mesmo, tá? Então, só uma questão da prova que eu vou trocar, tá bom? Então, eu vou colocar exatamente
essa questão aqui do Dante Alighieri, tá bom? Fiquem ligados aí que vocês vão saber. Então, o cara que produziu obras literárias significativas na Europa e tal, então vocês vão saber que é o Dante Alighieri, ok? Muito bem, crianças, bonitos e bonitas. Vamos lá. Vamos terminar aí a página 52, vamos lá? Vamos lá, bonitos e bonitas. Sobre os monastérios, os mosteiros, é correto afirmar que eram habitados por membros do clero, claro, né? E se dedicavam ao estudo, à oração, viviam isolados, produziam tudo de que necessitavam lá. Lembram lá quando a gente olhou a planta, né, de uma cidade medieval, tá? As universidades medievais foram influenciadas pelo pensamento, principalmente de São Tomás de Aquino, né, e Santo Agostinho depois, mas que defendiam a ideia de que o ensino deveria conciliar a fé à razão. Então, só se encontra a racionalidade a partir da fé. Só se encontra algum tipo de razão na vida se você acreditar nos dogmas, se você acreditar em Deus, tá? Leia a frase a seguir. No coração da obra está ideia. Deus é a luz. Então, a frase certamente está relacionada às... Professor, qual que é a 1? A1 é a C, a 2 é a B e a 3 é a C. Então, veja, no coração da obra, a obra está falando da igreja, tá? Está a ideia. Deus é a luz, tá? Então, é exatamente as igrejas góticas, por conta exatamente do quê? Dos vitrais que faziam captação de luz. Ó, que coisa bonita, né, gente? Muito bonito, né? Vamos lá. Relacione as colunas de acordo com os conhecimentos sobre literatura na Idade Média. Então, canção de Gesta, histórias de heroísmo, da fé e de nobreza, que que as canções que, na verdade, eram cantadas lá no bar, sabe? Assim, o pessoal ficava fazendo aquela canção mais alegre, tá? Romances. Então, nós podemos colocar como Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda. Isso é. Robin Hood também é parte aí desses romances, tá bom? Poesia do amor cortesã. Então, são poesias que idealizavam os amores impossíveis. Sabe aquele plebeu, assim, que amava a sua rainha e ia matar o dragão? Lá, só no Pica-Pau que acontece isso, né? Ele ia lá, e aí o rei falava assim, quem vencer o dragão terá a mão da minha esposa em casamento. E aí o que acontecia? O cara ia lá e matava, e aí casava-se com a filha do rei, tá? Trovadores, né? Trovadores entoavam canções, poemas e canções acompanhados de instrumentos musicais. Ah, legal, gente, ó, presta atenção. Eu não sei se vocês assistiram uma série que tem no Netflix de um bruxo, esqueci o nome, qual é o nome? Tem uma série, são poucos capítulos, só que tá na primeira temporada, é legal pra caramba, e aí tem um trovador que acompanha o bruxo lá, e é bem legal, tá? Assistam, vocês vão gostar. É bem bonitinho lá, tá bom? E, por fim, a Divina Comédia, que narra as aventuras do autor em sua viagem ao inferno, purgatório e, por fim, ao paraíso, ok? E para a gente encerrar a parte aqui, tá? Sobre a maneira como a ciência era vista na Idade Média, analise as afirmações e assinale a alternativa correta. Então, a ciência tinha como função a comprovação da perfeição divina. Ou seja, Deus era o grandíssimo arquiteto do mundo. Sem Deus, nada poderia acontecer. Ok? Ok, guys? Ó, falei inglês agora, hein? Beleza? Já posso tirar? Beleza, prof. Beleza, então. Ó, agora é o seguinte, eu vou parar de compartilhar, tá? E agora eu vou fazer a minha narrativa, ok? Vocês adoram a minha narrativa, se quiserem, só prestem atenção. Eu vou terminar rapidinho, tá bom? E aí eu peço a vocês que prestem bastante atenção aí, tá bom? Muito bem. Uma das questões que eu vou excluir da prova é que é o seguinte, eu coloquei 2 questões falando sobre arquitetura gótica, tá? Só que uma das questões não tinha
consolidação. No caso da outra questão, ela tem a Catedral de Notre Dame. Então, fica bem fácil de vocês identificar que, na verdade, está ligado à questão da arquitetura gótica, ok? Tem uma questão aqui que está tratando exatamente do incêndio que destruiu a Catedral de Notre Dame, tá? Então, é bem legal a gente pensar que é o seguinte, ó, essas construções anteriormente existido no mesmo local foi a partir do século XII, então nós estamos no século XXI, são quase 1000 anos a construção aí, tá? Então, para que esse período aí, né, em que houve a consolidação desse tipo de arquitetura, né, que foi destruída agora em 2019, né, foi a consolidação do quê? Da cristandade, porque a cristandade mostrou quanto eles eram poderosos, tá? E esse tipo de arquitetura, ele ficou conhecido como arquitetura gótica, beleza? Era predominantemente dos lugares urbanos, porque lá na propriedade rural não dá para você fazer uma igreja dessa. Tinha que ter centros comerciais para você comprar as coisas, para você trazer de barco, tá? Então não era tão simples assim. E por fim, né, obedecia uma ordem racional. Que ordem racional é essa? A ordem de que Deus era o arquiteto do mundo e que as coisas de Deus eram acima de todas as coisas, ok? Gente, nós estamos comentando a prova de história, tá bom? Dentre as grandes crises que teve na Europa, eu posso dizer que uma delas foi exatamente a questão das guerras, a questão da fome, ou a quebra da produção de alimentos, tá? E da mortandade por conta da peste bubônica, que também ficou conhecido como peste negra. Oi. Como se ela tá apertando tudo sozinho, então eu não consegui prestar atenção no que você disse agora, porque ele tá apertando aqui, você tá quase desligando sozinho. Então, pessoal, só um pouquinho, só, se vocês quiserem falar, assim que eu terminar a questão, vocês podem falar, tá? Mas durante a explicação, só segura um pouquinho, tá? Por favor. Beleza? Então, assim, a crise do século XIV, ou a crise medieval, que é instituída aí da Baixa Idade Média, ela teve 3 fatores que eu falei para vocês que foram preponderantes: guerra, fome e peste. Guerra, fome e peste. Guerra, fome e peste. Guerra, fome e peste. Retomem o vídeo, vocês vão saber. Então, guerras no continente europeu, né? Quebra na produção de alimentos e mortandade por conta da peste bubônica. A peste bubônica é a mesma peste negra, porque é a peste transmitida pela urina do rato ou pela pulga que picou o rato e também picou a outra pessoa, então é transmitido dessa forma, ok? O feudalismo, nós podemos dizer que ele aconteceu em qual continente? Na Ásia, a Oceania nem existia nessa época, a americana também nem existia nessa época, a africana não existia nessa época, ou a europeia? Alguém sabe me dizer? Europeia. Tudo bem, beleza. Então eu posso dizer que o contágio pela peste negra ele era a partir do quê? Mesmo que eu acabei de falar há poucos, ele podia ser transmitido. Isso. E também pela picada das pulgas e ratos, né? Ou seja, as pulgas estavam lá no rato, picavam o ser humano também, transmitia. Hã? Sim? Sim. Beleza. Sim. Só, prestem bastante atenção, tá? Então, ó, a peste negra, uma das formas transmissíveis, né? Uma das formas de contágio da peste negra é exatamente a pulga. Então, a peste estava nos ratos, era uma doença dos ratos, e essas pulgas picavam as pessoas, tá? E a urina também transmitia, ok? A Igreja Católica, quando ela observou milhares de pessoas mortas, um terço da Europa morto por conta da peste, ele considerou que, na verdade,
A peste, ela veio assolar e ela veio para exterminar todas as pessoas, e era o final dos dias e o mundo ia acabar e Deus estava voltando. Então a peste bubônica foi associada à questão do fim dos tempos e também ao flagelo da humanidade. A peste foi o flagelo da humanidade. E os clérigos, ou alguns profetas, né, algumas pessoas que anunciavam a extinção do ser humano, o fim do mundo, lá no século XIV, acabavam dizendo que, na verdade, essas pessoas aí, que era por culpa do pecado e tudo mais, que era o fim dos tempos, tá bom? Uma outra coisa legal da gente pensar aqui, né, é a questão da Inquisição. A Inquisição, né, tinha toda uma questão de sermão geral, sentenças de morte, penas de confiscação de bens, prisão e morte, né? E a maioria deles eram condenados à fogueira. Eu posso dizer que esse é um aspecto da Igreja Católica Romana durante a Idade Média. A Idade Média tinha o seu inquisidor, que era uma espécie de polícia da Igreja Católica, tá? Tudo bem? Sim. Como eu falei para vocês, tem uma questão do arquiteto do universo lá. Prestem muita atenção, que na verdade é uma questão de afirmativas, onde vocês vão procurar as alternativas que mais se aproximam, tá? Então eu posso dizer que, por exemplo, o compasso nas mãos de Deus representa o ideal medieval, segundo o qual Deus é o grande arquiteto do mundo. Ok, muito bem, certo? E aí depois eu posso dizer que a ciência medieval pode ser caracterizada por sua estreita ligação com a religião. As descobertas científicas deveriam demonstrar apenas a perfeição divina, a perfeição de Deus, ok? E para finalizar, né? Para finalizar, a gente vai pensar no nosso cavaleiro. E não esqueçam que eu vou colocar uma questão sobre o Dante Alighieri lá, tá? Eu só vou modificar só essa questão. Por isso que a prova não apareceu ainda agendada para vocês, tá? Então, o cavaleiro é um dos principais personagens da narrativa difundida durante a Idade Média. Esse cavaleiro é principalmente, esse cavaleiro é principalmente um nobre, que tinha montaria adequada, tinha treinamento militar, que participava de torneios e jogos, que tinha a bandeira na sua casa. Então era um cara aí que, na verdade, demonstrava valentia, mas não adiantava ele ser valente camponês, tinha que ser valente nobre, ok? Porque para comprar uma armadura daquela, ó, tinha que ter grana, tá bom? Beleza, então essa é a prova de história, ok? Eu comentei as 10 questões, já como sou bonzinho, hein? Agora vamos comentar a de geografia também, tá? Aproveitar aqui o enredo. Oi? Você fala melhor o livro que você recomendou? Não entendi, fala de novo. Professor, depois você pode falar melhor, falar o nome do livro de novo, que quando você falou uma outra... Eu falo. Assim que acabar aqui, eu ainda vou cantar uma canção para vocês. Ô, Pro, você vai postar essa aula no positivo quando? Vou sim. Tá ó, gravadinha, bonitinha. Quando? Hoje a aula tá ficando linda. Então vamos lá. Tem um texto aqui Mas que você vai postar essa aula no positivo quando? hoje ainda. Ah, ok. Promise. Então, assim, lembra que a gente estava falando lá em geografia sobre algumas coisas aí e algumas discussões que se faz naqueles encontros mundiais. Dentre esses encontros mundiais, uma das principais discussões é sobre alguns poluentes e que pode, na verdade, levar a não extinção, mas, na verdade, a uma questão de quase que acabar com o potencial produtivo de água pela própria natureza, né? Então, o texto está falando de um recurso essencial que eu posso denominar como água, que ele, na verdade, ele é de suma importância para a existência do ser humano, tá? Então, alguns maus hábitos como jogar lixo, como emitir poluentes, jogar lá dentro, né? Uma série de coisas aí podem causar a extinção, tá? Então,
prestem bastante atenção nessa questão, que aí está falando exatamente da água, tá? Uma outra questão, né, fala sobre a questão dos principais conceitos abordados no espaço geográfico, né? Quando a gente fala do espaço geográfico, a gente está falando de um espaço onde é o resultado da relação entre a sociedade e o meio natural. Ficou claro isso? Vou falar de novo. Espaço geográfico é a denominação de... Se vocês puderem botar os microfones, eu agradeço, porque com esse barulho os outros não conseguem ouvir, tá? Vamos lá. O espaço geográfico é o resultado da relação entre sociedade e meio ambiente, ou meio natural. Ficou claro isso? Tá? Beleza. Alguns debates internacionais, eles começam a partir aí da década dos anos de 1970, né? Por quê? Porque, na verdade, eles precisam tomar algumas atitudes pensando que precisava criar uma consciência, o aumento de consciência com a questão dos impactos da atividade humana sobre o ambiente. Então, os seres humanos aí tinham que dar uma segurada aí, e para isso começou os debates, somente os internacionais aí, ok? Quando a gente fala das questões ambientais, nós temos uma série de conferências internacionais. Dentre elas, nós temos a Rio 92, tá bom? E nós temos também uma ideia que é discutida exatamente como erradicação da fome no mundo, melhoria da qualidade de vida, né, das populações mais carentes, né, garantir meios de atingir um bem-estar para todos, né, temáticas ambientais, né, e debate sobre meio ambiente. Então, são exatamente algumas das coisas que são discutidas. Nesse COP que a gente está falando, que é Rio 92, uma das coisas que foram discutidas exatamente lá foi debates internacionais para todos os países sobre o meio ambiente, e muitos países que passaram a estabelecer medidas para tentar minimizar danos causados às atividades humanas na natureza, tá? Em alguns são discutidos a erradicação da miséria da fome do mundo, mas do Rio só foi discutido o seguinte: os problemas ambientais, né? E também os debates internacionais com o meio ambiente, tá? Para minimizar as atividades humanas na natureza, ok? Então só são duas aí que na verdade fazem parte aí para vocês, ok? A Rio 92 também, ela traz outros conceitos. Dentro desses conceitos, ele fala de uma necessidade de atender a necessidade atrás das populações, sem comprometer a sustentabilidade das gerações futuras, tá bom? Professor, não consegui entender o que você disse, travou muito para mim. Tá bom, falo de novo. Peraí. Então, assim, a conferência da Rio 92, não da Rio Mais 92, tá? A Rio 92... Não, depois disso. Depois da Rio 92? Então, não, é essa daqui mesmo, a última foi essa. A anterior a essa? Não, mas deixa pra lá. Então, mas eu só vou repetir essa aqui mesmo. A Rio 92, ela traz alguns debates. Dentre os debates que elas trazem aí, exatamente o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E esse desenvolvimento sustentável, né, tem que atender exatamente o quê? As populações atuais, tem que comprometer o suprimento das gerações futuras, tá bom? É um dos debates, né? Tem uma aqui para vocês que está falando exatamente sobre uma questão ligadas aí à extração de minérios aí na natureza, tá? Então ele fala, por exemplo, né, aumento de padrões de consumo, né? Ele fala de extração mundial de matéria-prima, né? Produção de energia, e ele fala de muitos problemas econômicos internacionais. Muitos problemas ambientais internacionais, tá? Então, essa questão, ela tá mais ou menos dessa forma aí, tá? Consumo, matéria-prima, energia e ambientais aí, ok? Tem uma outra questão que é um pouquinho mais difícil,
E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque ela fala sobre a atmosfera, as importâncias, funções da atmosfera. Por exemplo, podemos comparar a atmosfera terrestre como um manto protetor para filtrar a energia recebida do Sol? Vocês acham que isso é verdadeiro ou isso é falso? Agora estou perguntando a vocês. Pode repetir, por favor? Podemos comparar a atmosfera terrestre como um manto protetor que filtra a energia recebida do Sol? Sim. Sim, né? Então, a atmosfera impede que pequenos fragmentos espaciais atinjam a superfície da Terra? Sim. Sim, também, né? A atmosfera não é capaz de manter a temperatura estável próximo à superfície, o que resulta numa imensa variação térmica de dia e de noite? Falso. Falso, né? Na verdade, consegue manter esse calor, né? E à noite fica bem, bem gostosinho o tempo para a gente dormir. Fica bem tranquilo, tá? A atmosfera retém o calor durante o dia, fazendo com que a diferença entre a temperatura máxima e a mínima entre o dia e a noite não seja muito grande? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Tá? E aí, por fim, a atmosfera não tem nenhuma relação com o fenômeno chamado efeito estufa? Falso. Falso, né? Então, beleza. Então, essa aí é a questão, tá? Muito bem. Tem uma outra questão que, na verdade, e vai estar exatamente... é que eu não vou dar a apostila aqui. Presta atenção que vai estar lá na página de vocês, acho que na página... Logo no início, lá quando fala das questões do ambiente global conectado, tá? Olha lá que tem um gráfico, nós comentamos esse gráfico, ele começa dos anos de 1900 e ele sobe e vai até 2000. Olhem lá que é a questão do gráfico lá, tá? O gráfico ele está apontando, né? Na verdade, a temperatura global, ele sobe 1%. Lá a gente falou 1 grau Celsius e a gente falou sobre isso, tá? E eu falei que podia trazer consequências muito graves para seres humanos, como, por exemplo, câncer de pele, etc, etc. Tá? Falamos sobre isso naquela aula, então vai ficar bem tranquilo aí, tá? Quando a gente fala assim do fenômeno natural que equilibra a temperatura da Terra e que, graças à capacidade de alguns gases, retém o calor da atmosfera, né? Eu estou falando de qual fenômeno é esse? Quem consegue me falar? Qual é esse fenômeno? Efeito estufa? Muito bem. Eu acho que eu já vou dar 10 para a Rafaela antes dela fazer a prova, viu? Ninguém está respondendo, seus cabeção. Tem uma questão que é analítica, tá, gente? Tem um coração, e dentro desse coração tem uma série de construções, saindo fumaça aí de dentro, tá? Essa questão é uma das mais difíceis que eu coloquei para vocês aí, tá? Mas essa questão, ela tá ligada exatamente ao quê? Você pode repetir esse comecinho, por favor? Não entendi o que você disse. Beleza. Uma das questões, ela tem um coração. E o coração é como se tivesse saindo algumas veias, e dentro dessas veias está saindo umas construções também, nessa cavidade, no coração mesmo, saindo fumaça, tá? Então, essa questão é a mais analítica. E aí ela fala o seguinte: um problema ambiental e seu efeito sobre a Terra, diretamente relacionado à charge, estão corretamente apresentados na opção. Então, quando a gente pensa nisso aí, é que, na verdade, a intensificação do efeito estufa decorrente de queimadas, ou de queima de combustíveis fósseis, pela indústria. Então, preste atenção aí, tá? Que essa questão aí, ela está exatamente dessa forma, tá bom? Então, a prova de geografia de vocês é essa daí, gente. Não tem mais nada para comentar sobre a prova, é exatamente isso, tá? E antes de eu partir dessa aula aqui, eu quero, que ainda faltam uns minutinhos, é claro, né? Eu quero passar uma música para vocês, porque eu sou um professor muito musical, vocês sabem disso, né? Como eu sou um professor extremamente musical. Não sei se vocês gostam, né? Eu acho que gostam, vocês não gostam. Eu acho que eu sei que da música.